Oi gente, meu nome é Cássia, pra quem não me conhece, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim falar sobre os meus livros lidos nos primeiros 4 meses do ano. Nesses primeiros 4 meses eu li 27 livros e é um número acima do normal, até mesmo pra mim. Eu sei que é um número muito acima da média pra todas as pessoas, tanto que no ano passado eu li 25 livros mais ou menos o ano inteiro. Então esse é um número muito acima da média. Então não se comparem assim, porque ano passado também, cada um tem uma rotina na verdade, né? Ano passado eu ainda estava na faculdade e eu tava naquela época de TCC e tudo mais, preocupações. Minha vida está um pouco menos caótica do que estava no ano passado, então eu consegui fazer essas leituras. O primeiro livro que eu li em janeiro foi Fun Home, de um autor americano chamado Alison Bechdel. Eu tô lendo aqui no meu tablet, tá? Porque eu não lembro de todas as leituras, obviamente. E foi um livro muito legal, é um livro de quadrinhos. Eu não costumo ler quadrinhos, mas eu li esse livro porque eu e meu namorado, nós estávamos no shopping e a gente estava esperando começar o filme. E a gente foi na livraria e eu falei, então vamos ler um livro enquanto nós esperamos o filme, vamos performar aqui no shopping. E aí eu fiquei lendo Fun Home e terminei de ler em casa, no tablet, e eu achei muito legal. O segundo livro que eu li foi Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro é uma utopia, uma distopia, na verdade. Eu nunca sei... Ai, que leitora, que letrista, né? Fajuta. Eu nunca sei se fala utopia ou se fala distopia, mas é uma dessas pias. É um livro onde as pessoas foram 100% doutrinadas e elas não podem mais ler livros, elas dormem ouvindo sons, elas nascem não de uma maneira natural. É um livro bem interessante, assim, pra se ler, mas eu achei ele um pouquinho chato, assim, principalmente no início, pelo que eu me lembro. O terceiro livro que eu li foi A Tempestade, do William Shakespeare. Eu fui sedenta ao pote nesse livro aqui, porque esse livro aqui cita muito este livro aqui. Então, depois que eu terminei de ler esse, eu vou ler A Tempestade, que eu já tinha aqui na minha casa. Gente, fiquei tão desapontada, assim, porque eu achei ele muito complicado, muito difícil de entender, uma linguagem chata, difícil, e não é a tradução, eu gosto muito das traduções da Penguin. Foi um livro, assim, que não, sabe, não me pegou. O terceiro livro que eu li foi no Kindle, e é Sou uma Tola por Te Querer, da Camila Sosa Vilada, ela é argentina. Foi um livro muito bom, é um livro de contos. Assim, tem uns contos que são ótimos, mas tem uns contos que não tem nem pé nem cabeça, e eu acho que essa foi a intenção da autora escrevendo esse livro. E é muito interessante, é uma autora trans, então os livros dela retratam também a vida cotidiana de muitas pessoas trans. E é muito interessante, tem alguns que são bem realismo mágico, que me lembrou Gabriel Garcia Marques, e eu gostei bastante. O quinto livro que eu li foi Desidério, ou O Gênero Humano, da editora Pessoa. Eu sou parceira da editora Pessoa e esse foi o primeiro livro que eles me mandaram e eu li. Assim, gente, eu achei um livro bem estranho, pra falar a verdade, porque eu não entendi até hoje se é um cachorro que pensa como ser humano ou se é um ser humano que pensa igual um cachorro. Meio cachorro, meio ser humano, ou se é um cachorro que se tornou um ser humano, eu ainda não sei. E me deixou muito confusa e eu não achei tão interessante, mas eu tenho que ler outros livros dessa editora também. O sexto livro que eu li foi O Morro dos Ventos Uivantes, porque eu queria ver o filme sabendo de cor e salteado este livro. E, gente, a primeira vez que eu li esse livro, isso foi uns 3 anos atrás, eu acho, eu tinha odiado, achei muito chato, mas dessa vez eu literalmente amei, se tornou um dos meus livros favoritos, assim, da vida. Todo mundo sabe que as irmãs Brontë, elas são as maiores que existem na face da Terra. Não é diferente nesse livro, a gente lê e a gente percebe que elas tinham um dom muito especial, tinham uma capacidade muito especial de escrever livros. 5 estrelas, favoritado, muito bom. O sétimo livro que eu li foi o livro Solitária, da Eliana Alves Cruz, é um livro brasileiro. É um livro, assim, bem cru, sabe? Narra uma história crua, e uma história que retrata racismo, que retrata preconceito, que muitas vezes acontece e a gente simplesmente não dá bola. Passa na notícia e a gente não dá bola, mas isso acontece com as pessoas no dia a dia, isso acontece com pessoas de verdade. E esse livro retrata isso, e é um livro muito emocionante, gente, é um livro muito pesado, mas que fala de maneira que a gente consegue entender e compreender e sentir o que as pessoas sentem na pele quando se trata de racismo, quando se trata de preconceito, quando se trata de trabalho forçado, quando se trata de pessoas domésticas trabalhando em casa de pessoas ricas. E esse livro é brasileiro, então fala de uma maneira que a gente compreende, que tá na nossa realidade. O oitavo livro que eu li foi no Kindle, foi Neco Café, uma leitura bem simples, uma leitura leve, de uma cafeteria que tem um monte de gato, e quem vai cuidar dessa cafeteria é uma pessoa que não gosta de gatos, mas a partir do momento que ela começa a conviver com os gatos, ela percebe que os gatos, eles têm um jeitinho especialzinho deles, e também tem um romance envolvido e tudo mais. Eu achei
achei bem legal, uma leitura levinha, assim, pra quando tá na ressaca e quer ler alguma coisinha, que eu acho que foi o meu caso, depois de eu ter lido Morros, Ventos Uivantes e Solitária, né, que foram 2 livros, assim, pesados, entre aspas. E o último livro que eu li em janeiro foi O Jovem, da Annie Ernaux. Foi o primeiro livro da Annie Ernaux que eu li. Annie Ernaux? Ai, não sei como é que fala o nome dela. Mas muito bom. Eu achei, assim, diva. No Brasil tem a Clarice Lispector. Na Itália tem a Helena Ferrante. E na França tem a Annie Ernaux. Parabéns, mulher, você é maravilhosa. Esses foram os livros lidos em janeiro. Eu li 9 livros em janeiro. Muito acima do comum, tá, gente? Mas eu tava de férias. Em fevereiro eu comecei lendo Casas Vazias, de uma autora mexicana. Foi um livro muito interessante. Casas Vazias fala sobre uma mãe que perde o filho. Tipo, ela tá num parque, aí ela tá lendo o celular, tá conversando com o amante dela. E quando ela olha, o filho dela sumiu. Mas também conta a parte da pessoa que roubou o filho. Por que ela fez isso? Qual que foi a intenção dela? Então a gente acaba vendo as 2 partes da história. Mesmo que um dos lados da história seja muito insano, assim, a gente consegue compreender o que levou ela a fazer isso. O 11º livro que eu li foi Mudar Método, do Edward Louis. Antes dele falar bosta da Helena Ferrante. Gente, eu fiquei muito chateada, porque eu gostei muito desse livro, eu gostei muito do autor, eu gostei muito da escrita dele, mas ele é um bad bitch, né, uma gayzinha do mal, como muitas gayzinhas do mal, e foi lá e comparou uma autora com a outra, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não fazia sentido ele comparar, mas ele fez. Mas enfim, eu gostei muito do livro Mudar Método, ele fala da vida dele, e todos os livros dele são não ficção. O que é um livro de não ficção? É um livro que fala da vida do autor, mais do que qualquer outra coisa. Mas 5 estrelas pra esse livro, dá pra ver que eu gostei bastante. O 12º livro que eu li foi da minha parceria com a LPM, comigo na livraria, da Marta Medeiros. A Marta Medeiros, ela escreve várias... Isso são crônicas, se eu não me engano, tá? Eu sou uma letrista fajuta. Eu gostei de algumas, outras eu não gostei tanto, assim. Eu li bem rapidinho. Ah, e a Marta Medeiros é brasileira e ela é do Rio Grande do Sul. Vale a pena dar uma chance se você é brasileiro e se você é do Rio Grande do Sul, ou se você é de qualquer outro lugar do Brasil e quer ler uma autora. Sabe aqueles desafios, tipo, lendo todos os estados do Brasil? O 13º livro que eu li foi Uma Mulher, da Annie Ernaux. Eu li no Kindle e eu gostei muito também. Gente, pra mim essa mulher é incrível, maravilhosa, como eu já disse. Os livros dela são 5 estrelas e nesse livro ela fala sobre a mãe dela, sobre a relação dela com a mãe dela. E eu gostei bastante, assim, eu gosto muito de livros que retratam vida de mulheres, muito de mulheres falando de outras mulheres, pensamentos de mulheres, cotidiano de mulheres. Eu não gosto de livros que retratam vida de homens. Perdão, homens, mas vocês não são tão importantes assim. 14º livro que eu li foi O Lugar, da Annie Ernaux, e aqui ela fala do pai dela. Como eu falei, o livro da mãe eu achei o máximo, o livro do pai eu achei chato. Gente, não é tão interessante assim. Homens não são tão interessantes assim, as vidas dos homens não são tão interessantes assim. Perdão, homens, perdão, mas aqui é mulheres na veia. 15º livro que eu li foi A Volta do Parafuso, que é um livro de terror de um autor inglês, que é o Henry James. Eu já tinha estudado sobre ele, já tinha estudado esse livro, porém eu não tinha lido o livro, e eu li, eu achei bem interessantezinho, assim, mas também meio chatinho. Mas ele é interessante, assim, é uma história fluida, consegue ler rapidinho, e ele é pequenininho e tudo mais. Eu gosto muito dessas edições da Nanofágica, daqui é da Antofágica, só que as edições de bolso, elas são muito boas. A tradução da Antofágica é muito boa, gente, é muito boa. Então, invistam nos livros. Esses livros são muito baratinhos, então vale muito a pena. O último livro que eu li em fevereiro, que foi o 16º livro lido de fevereiro, foi A Filha Única, da Guadalupe Nettel, também mexicana. Então eu li 2 livros mexicanos no mês de fevereiro. E é um livro sobre uma mulher que ela não quer ter filhos, ela tem um círculo de amizades que não quer ter filho, mas a mãe dela cobra ela sobre ter filhos, e a melhor amiga dela, que sempre conversou com ela sobre não ter filhos, quer muito ter filho, ela engravida e ela acaba tendo complicação na gravidez. Esse livro é muito bom e eu acho que a gente consegue ver os 2 lados da moeda e também como funcionam as coisas quando tem uma pessoa próxima da gente que pensa de maneira diferente da gente ou que muda de opinião, o que pode acontecer, né? Talvez a qualidade do vídeo tenha baixado um pouquinho, tá, gente? Mas é porque minha memória tá acabando. O primeiro livro que eu li em março, meu 17º livro do ano, foi As Primas, da Aurora Venturini. Ela é uma autora argentina, então eu li bastante livros da América Latina esse ano já. É um livro bem pesado, assim, a gente tem que ter psicológico pra ler esse livro,
Ele fala sobre uma família que tem diversos problemas, sejam eles psicológicos, sejam eles físicos também. Tem pessoas com deficiência, mas tem uns assuntos bem pesados, assim. Eu acho que tem que ter um aviso de gatilho pra esse livro. O 18º livro que eu li foi Monique se Liberta, do Edward Louis. Antes também dele falar da Helena Ferrante, né, gente? Bom lembrar. Mas eu gostei bastante, assim. Falo sobre a mãe dele, a história da mãe dele se libertando dessa questão de ela ser presa à vida antiga e ele mostrando pra ela, não, mãe, existe outra vida também, além dessa vida que tu levava. E, enfim, muito bom. O 19º livro que eu li foi O Papel de Parede Amarelo. E esse livro, ele costuma ser bastante falado em questões feministas. Eu tava esperando mais, assim, eu esperei que esse livro fosse um grande mousse. E esse mousse virou uma piada, porque eu não achei nada demais, nada demais. Achei ele chatinho, assim. Claro que tem algumas questões, assim, que podem ser trabalhadas nesse quesito, mas eu não acho que esse livro seja tão bom assim quanto as pessoas falam. O 20º livro que eu li foi O Estrangeiro, do Albert Camus. Ai, não sei como falar o nome dele, gente. Albert Camus? Ah, não sei. Só sei que eu fiquei muito desapontada com esse livro, porque eu achei ele muito ruim, muito chato, muito chato. Eu criei uma grande expectativa pra esse livro e ele foi uma chatice. Eu não recomendo que as pessoas leiam. Eu achei ele confuso e assim, não recomendo. O 21º livro que eu li foi Vista Chinesa e é um livro brasileiro. Vista Chinesa é um lugar no Rio de Janeiro e tinha uma mulher que ela tava correndo, tipo, foi fazer um exercício e aí ela foi pega por um cara e né? Ah, enfim, gente, é um livro bem triste, assim. Fala dessa relação dela tentando lembrar o que aconteceu, ela tentando reconhecer o cara que fez isso com ela. Bem pesado, sabe? Mas eu achei que o livro se perdeu em algumas partes, assim. A autora, assim, extrapolou um pouquinho, sabe? Na minha opinião. O 22º livro que eu li foi Água Viva, da Clarice Lispector. É um livro muito curto, mas muito profundo. Não sei como é que eu nunca tinha lido esse livro antes, mas ele não foi também um grande mousse quanto eu achei que seria. Ah, eu vou parar de falar grande mousse, tá? Eu achei que ele seria muito bom e ele não foi tão bom quanto eu esperava. O meu livro favorito da Clarice Lispector é Um Sopro de Vida. E nenhum superou até agora. Os próximos livros que eu li foram todos livros. Um foi físico, mas minha mãe tá com ele, porque eu falei, leia esse livro Mulher Agora. O 23º livro que eu li foi um livro muito bom, gente. Ele fica na minha cabeça até hoje, que é Madonna com Casaco de Pele, do... Ai, eu nem escrevi o nome do autor aqui, mas é um autor turco. E é um livro sobre um homem que ele tá muito deprimido, assim, ele vai pra outro país e ele acaba vendo uma pintura, numa obra de arte, assim, e ele fica apaixonado pela mulher da pintura. E tem um dia, pessoalmente, que ele encontra essa mulher da pintura e ele fica obcecado por ela também. Ai, mas esse livro é muito bom, gente. É muito bom. É uma leitura muito diferente. Vale a pena. Muito bom. E esses foram os livros que eu li em março. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 7 livros em março. Em abril eu li só 4. Só porque 4 ainda é muito, tá? Eu preciso frisar isso aqui pra vocês. O primeiro livro que eu li em abril foi Maus, do Art Spiegelman, que ele é americano, mas também ele é sueco. Ai, não sei. É que eu não reconheço essa bandeira aqui. Sou muito ruim de geografia. Mas ele é um livro em quadrinhos, também uma história em quadrinhos. E fala sobre o Holocausto e como o pai do autor passou por isso. Então é uma história, é uma não ficção. Então ele conta realmente algo que aconteceu na vida real. O 25º livro que eu li, gente... Esse livro inspirou ninguém mais, ninguém menos do que Helena Ferrante, uma das autoras favoritas da Helena Ferrante, que é a Alba de Céspedes. E eu li Caderno Proibido, que eu tinha ele aqui, mas pedi pra minha mãe ler. Gente... Simplesmente leiam esse livro. É um diário, na verdade, a gente tá lendo o diário da Valéria. E a gente tá lendo o diário dela e ela fala sobre a vida dela. Até então, ela acha que a vida dela é tudo bem, tipo, tudo tranquilo na vida dela. Mas, na verdade, gente, o buraco é muito mais embaixo. E ela percebe, escrevendo naquele diário, que a vida dela não é tão boa quanto ela pensava que era. E que os pensamentos dela são muito mais obscuros do que ela imaginava que seriam. Nossa, gente, muito bom. Muito bom. É uma mulher... se descobrindo aos 40 anos, percebendo os pensamentos que ela tem em relação a ela, em relação à família, em relação aos outros. Ai, vale muito a pena. Vale muito a pena. O 26º que eu li foi Um Péssimo Dia, da Natália Borges Polesso, que também é aqui do Rio Grande do Sul. Eu sempre li livros de contos dela, mas esse daqui foi muito bom, que é um livro inteiro. E é um livro narrado por uma criança de 13 anos. Eu amo livro narrado por criança, gente. Eu acho que criança sempre sabe de tudo. E eu gosto muito do olhar. Esqueci a palavra. Mas é o olhar tananã das crianças, tipo, que não tem maldade, sabe? Ah, esqueci a palavra, gente.
Muito bom, eu recomendo esse livro e ele tá no Kindle. E o último livro que eu li, que foi o 20º livro que eu li, foi A Vergonha, da Annie Ernaux. Gente, não lembro desse livro. Ah, tá, lembrei. É um livro que fala sobre a vida dela, a família dela, sobre a vergonha que ela tinha de certas coisas, porque ela estudava numa escola particular, mas ela não tinha a renda que as colegas dela tinham, ela não tinha os costumes que as colegas tinham. Então ela leva essa questão da vergonha por toda a vida dela. E ela faz diversas reflexões sobre isso. E, gente, essas foram as 27 leituras que eu fiz esse ano. Esse vídeo eu acho que ficou um pouquinho confuso e eu perdi o brilho ao longo do vídeo, porque minha memória, a gente não aguenta mais. iPhone 11, eu vou te processar. Eu não aguento mais esse celular, gente. Em breve eu vou trocar e vocês vão ver que a Fênix, ela vai ressurgir das cinzas, tá? Eu sou a Fênix. E eu pretendo continuar gravando, eu pretendo voltar a gravar. O que me impede realmente de gravar vídeos para o YouTube é isso daqui, ó. Não é você. É o meu celular, porque eu não tenho uma câmera. Eu poderia comprar uma câmera. Ah, eu vou parar de reclamar, né? Que isso é alegria, o vídeo é alegria. Mas eu quero gravar também a minha rotina, igual eu tava gravando antes, romantizar um pouco a vida, né? Mas enfim, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, comentem aí se vocês gostam desse tipo de vídeo e me sigam no meu Instagram de leituras, @CassiaLeituras, pra vocês me acompanharem um pouquinho também sobre o meu dia a dia, sobre as minhas leituras. Então é isso.